convidado é o psicólogo Robson Girardello e hoje nós vamos falar dos relacionamentos amorosos. Tudo bem, Robson? Tudo bem, A gente já estava conversando aqui, né? E assim, existem tantas pessoas diferentes hoje. O que que faz com que duas pessoas se sintam atraídas e comecem a se relacionar? E muitas vezes duas pessoas completamente diferentes, né? Tem várias discussões sobre isso, assim, o que que faz as pessoas se encontrarem. Você tem várias teorias na psicologia que vão falar coisas diferentes. Eu trabalho com uma abordagem junguiana, tem toda uma visão, inclusive essa ideia de que opostos se atraem, em alguns momentos coincide. Existem questões, tanto da sua criação, em que você vai vendo coisas que fazem sentido, mas que vão indo para o seu inconsciente. Em algum momento, essa atração, num primeiro olhar, tem a ver, sim, com uma beleza física, com algo que você gosta naquela pessoa, mas também tem questões inconscientes que você vai descobrir com o tempo. E tem essa relação de opostos que muitas vezes serve para você trabalhar aquilo que em você não é tão bom. Ou que você gostaria que tivesse em você, você não tem, mas tem no outro. É muito comum que pessoas que têm algumas coisas em comum, mas algumas opostas ou diferentes, consigam se unir como um grande trabalho, né, em que elas vão crescendo juntas, digamos assim. Elas fazem uma troca de experiências do que cada uma tem de melhor em si para a outra. Porque, assim, no seu consultório, então, você percebe que quando duas pessoas começam a se namorar por atração física, porque ele é bonitão, o cara namora a mina porque ela é gostosona, isso não vai muito além, isso cansa, porque a beleza, ela cansa. Você tem que ter mais coisa para um relacionamento ser duradouro. Quando é só a beleza física ou só uma atração sexual, tende a durar menos ou a ter um formato que fica só nessa questão do físico mesmo, né? Agora, não quer dizer que a primeira atração não tenha uma relação com o visual da outra pessoa. Tem, né? Sempre você vai ter alguma coisa naquela pessoa que te atrai, tanto visualmente, e a gente acredita que tem questões inconscientes que te puxam também para aquela pessoa. Tem que ter, né, Robson? Porque de repente você está num evento, vamos supor, com 100 pessoas, e você bate o olho e fala... Só uma te atrai. É só uma te atrai. Então, é uma química, é uma coisa muito forte, né? Sim. E depois vai, às vezes também acontece, não acontece isso de você atrair, mas aí o papo não fluir, o tato não flui, o beijo não dá certo, é comum. É comum, porque também o relacionamento duradouro, ele vai com outras coisas. Mas o que é mais difícil hoje num relacionamento? Eu gosto de brincar que o mais difícil hoje é a mídia e os filmes hollywoodianos, porque tudo eles têm aquela ideia de que você tem uma perfeição, né? Vocês querem um relacionamento em que nada dá errado, tudo dá certo, o mocinho vai salvar a mocinha todas as vezes, e isso não existe na vida real. Não que os relacionamentos tenham que ser ruins, mas todo relacionamento tem os seus problemas e as suas vantagens. Então, a ideia é que esse crescimento que a gente estava falando dos dois possa ser superior aos problemas do dia a dia. Você bater um carro é um problema, um filho, quando tem filho, está com problema. Esses tipos de situação do dia a dia são comuns, são corriqueiras e a gente tem que aprender com elas também. E as pessoas não querem que isso aconteça. E a mídia, ela atrapalha mais a mulher do que o homem, né? Porque a mulher é a que sonha mais, não é? Ela idealiza, então ela vê uma novela, ela vê um filme, não é? Eu não sei, é difícil discutir isso. Acho que aí já é uma outra questão cultural que a gente pode discutir em outro momento, que a mulher tem uma ideia de criação na sociedade atual muito diferente do que se cria um homem para ser, né? Que eu acho que é mais uma questão cultural. A própria ideia de que a maior parte das mulheres gosta de filme de romance é uma questão cultural, né? E aí é um assunto bem mais longo, eu acho, do que para a gente entrar nessa discussão agora. Mas, assim, tem uma influência maior, talvez até assim, mais mulheres assistem novela, né, coisas que se verifica ainda. Então, elas acabam sendo mais influenciadas por esses modelos. Por esses modelos. A gente sabe de uma outra coisa que a gente estava conversando aqui, que também estraga muito o relacionamento, é o ciúme. Isso eu diria que talvez seja o que mais estraga, né? Apesar da questão toda da mídia, isso é muito forte. E o que acontece é assim, o ciúmes nasce de várias coisas, né? Também, desde questões da infância, que você vai aprendendo, mas resumidamente a gente pode dizer assim, ciúmes é uma posse. Eu tenho ciúmes de você porque eu quero você só para mim. Ninguém mais pode te ver, ninguém mais pode te ter, e ninguém mais pode te olhar e você não pode olhar para ninguém. E essa posse é um aprisionamento, e amor não funciona com aprisionamento. Porque até um certo ponto tem que ter um pouco de ciúmes. Ou não, eu estou errada. Não, aquele de levinho, assim. Porque eu sei que o ciúmes excessivo acaba com casamentos, fazem namoros terminar. Mas até tem algum ciúme que a gente pode falar que é saudável? Tem. É assim, tem casais que não têm ciúmes. Tem pessoas, na verdade, algumas pessoas não têm ciúmes. A maior parte delas tem algum ciúme. Então, por exemplo, claro, você está com uma pessoa e ela está assim,
num contato muito próximo com alguém que não é amigo, que viu pela primeira vez numa festa, sentir um pouquinho de ciúmes é normal. Agora, a questão é que atitude você vai ter com isso. Ai, atitude. Né? Você vai chegar, conversar, conhecer quem é essa pessoa, às vezes é um amigo de infância, ou você vai fazer um escândalo na festa. Então, é entender que o grau do ciúme não tem a ver só com o que você sente, mas também com a forma como você age quando está com ciúme. A gente não vai ter muito mais tempo, né? A gente falou que esse assunto delonga, a gente vai ter que conversar, mas o que seria um relacionamento saudável? Um relacionamento saudável é onde o número de coisas que te faz crescer e o tempo que você passa junto bem é superior aos problemas. Né? E os problemas que existem são trabalhados. Né? É onde aquilo que está meio torto ou se quebrou, você vai consertando, mas consertando de uma maneira boa e de uma maneira saudável. O sofrimento emocional e psíquico não pode existir o tempo todo, como acontece em muitos relacionamentos. Né? Como a gente falou no caso dos ciúmes, quando um ou os dois são muito ciumentos, esse ciúmes toma conta do relacionamento. E você vive só os ciúmes, você não vive outra coisa. O relacionamento em si só existe por causa dos ciúmes. Isso não é saudável. Então, saudável é uma possibilidade de crescimento junto. Ai, nós vamos voltar para conversar mais sobre Claro. esse assunto. Combinado, Robson? Esse assunto Obrigado. rende.